Olá, amigos, tudo bem? Eu gostaria hoje de explicar sobre uma operação que é possível fazer em relação a um bem de lazer investindo em imóvel. Como um bem de lazer, imagina que você queira comprar um jet ski, queira comprar um barco e você queira fazer praticamente uma operação na qual você não vai ter um gasto seu mensal daquilo que você ganha no seu salário, na sua retirada, para manter esse bem. E por que eu estou falando isso? Semana passada um amigo meu me ligou, falou, me passa o contato daquele seu amigo que tem um barco de R$ 1 milhão para vender. Comecei a dar risada, eu falei, não, eu vou te passar o contato do amigo que eu tenho um barco de 300 mil para você comprar. Ele ficou olhando para mim e falou, não, mas eu quero de 1 milhão, porque o meu bônus foi excelente esse ano, eu trabalhei duro e eu quero comprar um barco de 1 milhão. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Preste atenção no que ele falou. Trabalhar duro. Ninguém precisa trabalhar duro. Eu vou ensinar uma operação aqui para vocês, que se vocês quiserem, vocês vão fazer isso pro resto da vida. Porque eu conheço muita gente que comprou o seu primeiro barco, gastou 1 milhão, 2 milhões, 2 anos depois não tinha mais barco. Então eu vou explicar aqui como você fazer uma operação de hedge, que é mais conhecida no mercado financeiro. No caso, se você tem uma carteira de ativos e você quer se proteger de uma queda da bolsa, você vai lá e vende índice para proteger essa carteira. A operação aqui é semelhante, mas eu vou mostrar como você vai fazer para criar o seu próprio ativo. Então você não vai ficar dependendo de nada para poder fazer essa operação. Então, vou explicar aqui como é feita essa operação. Imagina o seguinte, esse meu amigo, esse louco, queria comprar o primeiro barco e investir R$ 1 milhão para fazer isso. Eu sugeri para ele comprar um barco de 300 mil, que vai ter um barco, por ser o primeiro barco com 2 motores, vai ser um barco mais antigo, mas um barco em excelentes condições para ele ter. Então ele vai fazer a seguinte operação, ele vai comprar o barco de 300 mil reais, vai comprar 2 apartamentos no valor total de 600 mil reais e vai fazer um caixa de 100 mil reais. Então, ao todo, ele tem essa mesma operação que ele queria derreter em um barco de 1 milhão, eu vou fazer ele proteger essa operação. Então, sendo bem, vamos dizer assim, numa operação dessa de um barco de 300 mil, você tem um custo fixo, mais ou menos, de 40 mil reais por ano, contando manutenção, marina e seguro. Isso, que nem no caso dele, que tem uma carta de arraiz amador, falei para ele, tira uma de mestre amador, porque arraiz é muito pouco. Mas ele não vai depender de ter um marinheiro. Então, nessas condições normais de ter uma manutenção, marina e seguro. E o que ele vai fazer agora? Ele vai fazer a compra de 2 apartamentos. Ah, mas por que 2 apartamentos? Lá na frente eu vou explicar por que 2 apartamentos. Então ele vai comprar 2 apartamentos de 300 mil reais, vai ter aí mais ou menos um custo fixo de documentação, registro do imóvel, cartório de notas, tudo mais, de 3% mais ou menos. Tá? O que vai acontecer? Então, vou mostrar aqui graficamente, vamos dizer assim, o que está acontecendo. Lá em cima tem lá o valor inicial, operação total 1 milhão. Barco 300 mil, apartamento 600 mil e um caixa de 100 mil reais. Lembra que eu falei para você que isso é uma operação conhecida como hedge no mercado financeiro, onde você tem uma carteira e por um motivo ela vai desvalorizar e você quer proteger com a venda de um índice, por exemplo, no caso Ibovespa, numa proporção para poder manter essa carteira e continuar ganhando e não se desfazer do bem. Aqui é a mesma operação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comprar esse barco de 300 mil reais, vai ter um custo fixo aí, em 2 anos de 80 mil reais. Esse barco, em média, vai ter uma desvalorização aí em 2 anos de 30 mil reais. Isso vai ser uma operação de 410 mil reais em 2 anos. Então aqui eu estou mostrando com a flecha que durante esses 2 anos é só prejuízo, tá? Então como é que eu vou fazer para manter isso aí? Lembra que eu falei para ele de comprar 2 apartamentos no valor de 600 mil, custo da documentação de 20 mil reais aproximadamente, e a valorização desses imóveis que eu recomendei para ele, na região que eu recomendei,
em média, tem uma valorização de 30% a 50%. Eu fiz aqui mais ou menos um cálculo e passei para ele uma valorização de 38% nesses próximos 2 anos. Nisso, ele tem aí um valor total de R$860 mil. Então imagina o seguinte, que essa operação de comprar o barco e comprar o apartamento, você pudesse chegar lá na bolsa e falar assim, olha, eu vou registrar isso aqui como um fundo de investimento diversificado, tá? Estou dando uma hipótese aqui de que você pudesse registrar essa operação como um ativo. Então você chegou lá e falou assim, olha, o nome desse meu ativo vai ser LASE11, de lazer. Eu vou lá criar esse meu fundo imobiliário aqui virtual. Então, nessa operação, o que está incluído dentro desse título? Dentro desse título estaria incluído a perda de um barco no valor de, em 2 anos, de R$110 mil, uma valorização dos apartamentos de R$240 mil, e nisso você vai ter um valor total de quanto? De R$130 mil. Então, imagine o seguinte, ele deixou aqueles R$100 mil como caixa por 2 anos para poder manter essa operação. Então, ele não está tirando do valor mensal dele, daquilo que é o trabalhar duro, para sustentar essa operação. Então, o que acontece? Com isso, você criou um ativo. Então, você não pode registrar isso na bolsa, mas você vai abre uma planilha e depois eu vou explicar para vocês em outro vídeo como fazer uma marcação a mercado, que é muito conhecido em títulos de renda fixa. Por exemplo, uma debênture, títulos do governo, LTN, NTNF, de você fazer essa marcação a mercado para ver a valorização desse seu ativo. Então imagine o seguinte, aqui praticamente você já tem um ativo, isso é seu, isso é um título seu, isso virou um ativo, isso está precificado e isso é negociável. Logicamente que você pode até, se você tiver um amigo e quiser comprar essa operação toda, você vende toda essa operação para ele. Mas logicamente que você vai vender isso separadamente se amanhã você não quiser mais ficar com esse barco, com esse apartamento. Mas qual é a ideia por trás disso? A ideia foi o que eu acabei de falar atrás. Você vai criar uma parede para isolar uma operação cara que você está fazendo de um ativo seu, que é um divertimento seu, para sustentar isso e não tirar do seu salário, que eu sei que esse meu amigo aí tem mais ou menos um salário de R$30 mil, para não bancar essa operação com o seu salário. Então você está isolado. E por que isso, cara? Porque amanhã você vai querer, vai receber um bônus no ano seguinte, você vai querer fazer outras coisas, você pode até querer comprar um outro barco. E você vai conseguir manter isso ao longo da sua vida. Você não vai precisar derreter R$1 milhão e ficar sustentando com o seu salário mensal uma operação dessa. Eu vou gravar um outro vídeo mais para frente, continuando esse tema de como você vai receber os dividendos dessa operação e desmembrar isso para aumentar essa operação. Então vamos supor que daqui a 2 anos ele queira comprar um barco de R$500 mil. Sem problema, ele vai desmembrar essa operação, ele vai criar uma outra operação e ele vai ter um barco de R$500 mil. Para daqui a 5 anos ele chegar no barco de R$1 milhão dele. Tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou explicar como fazer essa operação e receber os dividendos dessa operação.